Olá, continuando nossas reflexões sobre o profeta Elias, hoje, profeta em tempo de extrema maldade. Acabe cobiça, quer a vinha de Nabote, o jezreelita, que fica ao lado de seu palácio, em Jezreel. Versículo 1. Mas Nabote não quer vender a sua vinha, a herança de família, né? E por tradição, por lei até, essa vinha deveria continuar na família. Então Acabe fica desgostoso, indignado, e deitou-se em sua cama, voltou o rosto e não comeu pão, fez um jejum de pirraça, né? Um jejum de desgosto pecaminoso, né? Então Jezabel perguntou para ele por que ele estava tão triste, não queria comer. Ele explicou o que tinha acontecido. E Jezabel diz assim: governas tu, porventura, em Israel? Levanta-te, come, alegra-te o teu coração, eu te darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Este episódio demonstra como o rei de Israel, Acabe, feria o código, o pacto, os 10 mandamentos, feito no Sinai, em Êxodo capítulo 20, também recordado em Deuteronômio capítulo 5. O 10º mandamento especificamente: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do seu próximo. E nessa cobiça, nessa ambição egoísta, ele ficou desgostoso por não poder satisfazer os seus desejos malignos em desobediência à lei de Deus, Então ele não sabia ouvir a palavra não. Muita gente não sabe, ouvir a palavra não. Eles querem ter o que desejam, custe o que custar, fazendo o que tiver que fazer para obter. E nós vamos ver as consequências. Nabote não queria vender a vinha porque era herança de família, e a lei dizia que a herança permaneceria para sempre na mesma família. Levíticos 25, versículos de 10 a 34. Acabe feriu o 10º mandamento, mas também feriu esta lei, este regulamento. Como uma criança emburrada, quando não consegue o brinquedo que deseja, que cobiça, Acabe ficou triste contra o que era certo, obedecer à lei. A propriedade deveria permanecer para sempre na mesma família. Essa era a lei instituída por Moisés, uma lei dada por Deus a Moisés, e Acabe estava desobedecendo mais essa lei. Então, no caso aqui, a Jezabel fez o papel da mãe que satisfaz o desejo do menino emburrado, do filhinho emburrado, para conceder-lhes o que ele quer a qualquer preço, a qualquer custo. Ela ofereceu mais do que um conselho, ofereceu satisfazer a cobiça. Ela apresentou a solução do problema. Claro, ela ofereceu no estilo dela, malignamente, Ela é astuta, ela é diabólica e ofereceu a solução diabólica para solucionar, satisfazer os mimos do rei. E não faltam Jezabéis neste mundo. Sempre temos pessoas dispostas a seguir essa maneira de resolver os problemas, Ao invés de se dobrar à verdade, procura-se o caminho da mentira, do suborno, do crime, para tentar resolver, para tentar se satisfazer. Às vezes nós pensamos que esse tipo de coisa só acontece em novelas, Mas não, essas coisas acontecem na nossa sociedade. Não faltam pessoas com atitudes assim, tipo Jezabel, que fazem da sociedade violenta, A sociedade se torna violenta, injusta, por causa de pessoas como essas. O egoísta, ele destrói, ele desrespeita, ele avilta, ele mata, ele é capaz de tudo, até por um par de sapatos que queira, objeto da sua cobiça.
Um rei sem maturidade, sem personalidade, uma pessoa sem caráter, um rei sem caráter, é um objeto de destruição nas mãos de uma pessoa maligna, uma arma de destruição de si mesmo e de seu próprio povo. Mas veremos que eles logo seriam destruídos a partir do versículo 17 até o 29, nós vemos isso, né? Mas Jezabel lhe desafia: governas tu sobre Israel? Está governando ou não está, rapaz? Você é o rei ou não é? Em outras palavras, é isso que ela estava dizendo: você é o rei ou não é? Você pode ou não pode? E sempre esse tipo de desafio que leva muitas pessoas a cometerem pecados, né? Você pode ou não pode? Você tem o direito, você é o cara, você tem liberdade, você... Então procura levantar a capacidade da pessoa, ou desafiar a capacidade da pessoa de tomar uma reação, no caso aí para o mal, né? Interessante que ela desafiou o rei a tomar uma atitude, usar da sua autoridade, mas ela mesma toma a autoridade para si. Eu vou te dar a vinha de Nabote. Interessante que ela desafia: você deveria tomar a decisão, você é o rei, você pode, resolve isso fácil. Mas em vez de ela deixar ele tomar a decisão, ela mesma toma a decisão no lugar dele. Quer dizer, ele é um rei banana, ela domina sobre ele. Então, muitas ideias de Jezabel continuam no mundo de hoje, desafiando as pessoas. Você não é homem não, rapaz. Toma a sua decisão, toma uma atitude. Você é o tal. Você pode fazer o que você quiser. Você pode usar do seu direito de liberdade. A vida é sua, o corpo é seu. Você pode fazer o que quiser. Você tem o direito de possuir aquilo que você quiser. Então a rainha sarcástica manda convocar um jejum. Veja bem a malignidade. Manda convocar um jejum para ferir outro mandamento. Dizia: não dirás falso testemunho contra o seu próximo. Então ela não tem respeito nenhum pela lei de Deus. Ela usa as leis de Deus para fazer o mal. Ela inverte os valores, né? É uma coisa que nós vemos muito acontecer nos dias de hoje, a inversão de valores. Ela suborna pessoas da cidade, ela convoca os homens da cidade, os anciãos, os nobres, as pessoas que deveriam tomar a decisão, e traça lá um plano maligno. E esses outros homens da cidade eram um povo sem honra, sem nenhum respeito para com a lei de Deus. Outros bananas, igual ao Acabe. Ela usa um rito sagrado, né, que era o jejum. O jejum era usado para buscar contrição, arrependimento diante de uma calamidade, para confessar pecados e tal, buscar a força de Deus, demonstrar que estava arrependido perante Deus e que estava precisando de ajuda de Deus para vencer determinado problema, transpor algum pecado, alguma coisa que tenham ofendido a Deus, ou numa calamidade de guerra, por exemplo, pedir a ajuda de Deus, o auxílio de Deus para guerrear, né, em favor de si, né? E ela toma esse rito sagrado para maquinar o mal, transforma num conselho de ímpios. Bem-aventurado o varão que não anda no conselho dos ímpios, diz o Salmo 1, né? 2 homens malignos, chamados aqui de filho de Belial, testemunham contra Nabote, dizendo que Nabote havia blasfemado contra Deus, no versículo 13. Jesus e seus discípulos também foram acusados da mesma forma, né? Em Mateus capítulo 27, versículos 1 e seguinte, capítulo 27, né? Em Atos capítulo 4, nós vemos lá Pedro e João sendo acusados de blasfêmias, de ofender a lei de Deus, de respeitar os lugares sagrados, né, do templo, essas coisas todas. São tipos de acusações que as pessoas usam para acusar alguém injustamente. Foi assim que Jesus foi acusado e foi levado à morte
por acusações falsas, com acusações mentirosas, eles mataram um homem inocente. E é assim que sempre acontece. Então, no versículo 15, a Jezabel diz assim: olha, Nabote não quis te vender a vinha, você a terá de graça, não vai pagar nada. Quando olhamos a maldade no mundo hoje e nos religiosos de hoje, vemos que nada evoluiu de lá para cá, né? Mas que continua sendo o mesmo mundo perverso de sempre e piorando, infelizmente piorando. Nós vemos aí muitas pessoas usando, né, atos solenes, cultos solenes, cheio de falsidade, de falso testemunho para obter o fruto de uma cobiça egoísta, uma briga pelo poder, né, para possuir os espaços, as massas, as cabeças das pessoas, uma coisa infernal acontecendo no meio de religiosos, inclusive, e sem falar no meio político, aí a gente já nem fala mais, né? Porque é notório, parece que se tornou uma coisa clássica no Brasil, a corrupção, o engano, a mentira, a falsidade. Então a briga pelo poder financeiro, político, religioso é uma coisa que sempre fascina, a disputa pelo poder, né? A disputa pelo poder, por ter privilégios, por ter autoridade, por determinar como vai ser as coisas, por possuir os bens. Essa é uma luta que sempre existiu em todos os setores da sociedade, inclusive na igreja. Sempre existiu e vai existir. Os discípulos de Jesus quase se pegaram por causa disso, pensando quem seria o maior, quem dominaria sobre os outros, quem estaria como primeiro secretário, segundo secretário, primeiro-ministro, segundo-ministro de Jesus no seu reino. Quiçá, talvez até quisessem tomar o lugar de Jesus se tal acontecesse. Então a briga pelo poder político e religioso continua monstruosamente aí na nossa sociedade. Hoje há pastores que roubam, que matam, que aliciam, né? Há pessoas que enganam de toda forma, há membros de igreja que vivem em fofocas, intrigas e facções, causando dissensões nas igrejas, conforme os frutos da carne de Gálatas, Paulo fala em Gálatas 5, né? Pessoas que não podem agradar a Deus porque não andam no Espírito de Cristo, conforme Paulo disse em Romanos capítulo 8, os que andam na carne, que essas coisas, essa cobiça da carne, essas invejas, essas brigas, dissensões, essas disputas, essas injustiças, quem anda desse jeito está andando na carne, na natureza humana. E em Romanos capítulo 8 diz que quem anda assim não pode satisfazer a vontade de Deus. Quem andam assim desagradam a Deus, na verdade. Pensam que são cristãos, pensam que são crentes, pensam que são religiosos, mas na verdade não são nada para Deus, não representam nada para Deus. Na verdade estão perdidos ainda. São apenas encenações, pessoas que oram, proferem sermões bíblicos, louvam a Deus, cantando hinos bonitos. São pessoas que tomam a Eucaristia ou participam da ceia do Senhor, dão glórias a Deus, aleluia, mas estão cheios de maldade, cheios de inveja, cheios de mentira, sendo dominados por cobiças. E isso acontece mesmo no seio das igrejas. Parece com aquela descrição que Isaías faz, né? Isaías começa o seu capítulo assim, comparando Israel a um corpo podre. Diz que da planta do pé até a altura da cabeça, estava tudo estragado, chagas que não foram exprimidas, que não passaram óleo. Isso que significa dizer que o povo todo estava em pecado, desagradando a Deus, com falsidades, hipocrisia, como Jesus disse em Mateus capítulo 23 aos escribas e fariseus: hipócritas, hipócritas, hipócritas. Olha, devemos pensar qual tem sido a nossa religiosidade, né? Qual tem sido nosso relacionamento com Deus? Nós somos apenas religiosos ou nós estamos vivendo uma comunhão? Nós estamos vivendo uma intimidade com Deus? Porque o que interessa é isso. Eu repito um versículo que eu gosto muito, Salmo 51, versículo 6.
que diz que Deus ama a verdade no íntimo, lá no interior. É aí que Ele te conhece, que Ele sabe se você é igreja ou não. Não é porque você tem um nome escrito no hall de membros de alguma igreja. Não é porque você foi batizado em alguma igreja, instituição deste mundo. Mas Ele sabe aí, no seu coração, se você é dele ou não. E é só isso que interessa. Que assim seja, Deus te abençoe.